Página 109. Tema 2. Classificação das plantas. Grupos de plantas. No planeta Terra, há grande diversidade de plantas, com as mais variadas formas e ocupando os mais diversos ambientes. Para facilitar a compreensão desse grupo de seres vivos, os botânicos estabeleceram alguns critérios que possibilitam a classificação científica das plantas. Entre os critérios utilizados estão a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, de sementes e de frutos. De acordo com esses critérios, as plantas podem ser agrupadas de diferentes formas. Neste livro, adotamos uma classificação que divide as plantas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Observem o esquema, as plantas podem ser classificadas em avasculares, ou seja, sem tecidos condutores de seiva, somente as briófitas, e as vasculares, que possuem tecidos condutores de seiva, que se subdividem em sem sementes, as pteridófitas, com sementes, que também se subdividem em 2 grupos, sem frutos, gimnospermas, e com frutos, angiospermas. Vamos prestar atenção na explicação. O reino plantae, como o nome sugere, abriga as plantas, organismos eucariontes, pluricelulares e autótrofos fotossintetizantes. Na botânica, nos últimos anos, muitas mudanças ocorreram quanto à classificação das plantas e também em relação aos organismos que o reino plantae contemplava. Utilizando a luz, ou seja, a energia luminosa, as plantas possuem a glicose, que é um tipo de açúcar, a matéria orgânica formada a partir da água e do gás carbônico que obtém dos alimentos e liberam o oxigênio. De acordo com algumas hipóteses, elas evoluíram a partir de ancestrais protistas. Provavelmente, esses ancestrais seriam tipos de algas que pertencem ao grupo dos protistas, que se desenvolveram na água, foram observadas semelhanças entre alguns tipos de clorofila que existem tanto nas algas verdes como nas plantas. Há cerca de 500 milhões de anos, as plantas iniciaram a ocupação do ambiente terrestre. Página 110. A evolução das plantas. As pesquisas científicas indicam que as plantas evoluíram a partir de um ancestral semelhante às algas verdes aquáticas. As plantas atuais apresentam diversas adaptações que possibilitaram a sobrevivência do ambiente terrestre. As plantas terrestres possuem estruturas para diminuir ou impedir a perda de água, como, por exemplo, a cutícula, uma camada de revestimento que reduz a evaporação de água, principalmente nas folhas. No ambiente terrestre, as plantas retiram água principalmente do solo. As briófitas são avasculares, ou seja, sem tecidos condutores, e a condução da água e dos sais minerais, a partir de suas raízes, é realizada de uma célula para outra, por um processo chamado difusão. O transporte de seiva por difusão é lento, e só é viável em plantas de pequeno porte. No processo evolutivo dos grupos de plantas, o surgimento dos tecidos condutor permitiu um transporte de água e nutrientes mais eficiente, e as plantas vasculares que apresentam esses tecidos puderam atingir tamanhos maiores. As briófitas e as pteridófitas necessitam de água para a reprodução, o que as torna dependentes de ambientes úmidos, mesmo que sejam plantas terrestres. Já as gimnospermas e as angiospermas apresentam estruturas reprodutivas que as tornam independentes da água para a reprodução. As gimnospermas e as angiospermas têm sementes que envolvem o embrião, protegendo-o e evitando a perda de água. Nas angiospermas, a flor está relacionada a aspectos reprodutivos e o fruto protege a semente, facilitando também a sua dispersão. Observem o esquema classificação no reino plantae. Nós temos as briófitas, representadas pelo antócero, origem das plantas terrestres a partir de um ancestral semelhante às algas verdes, cerca de 475 milhões de anos. As pteridófitas, representada pela samambaia, origem das plantas vasculares, cerca de 425 milhões de anos. Gimnospermas, representada pelo pinheiro, origem das plantas com sementes, cerca de 360 milhões de anos.
e as angiospermas, representada pelo cajueiro. Origem das plantas com flores e frutos, cerca de 140 milhões de anos. Página 111. Briófitas. As briófitas são plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura. Vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados, desenvolvem-se diretamente no solo e ocupam a superfície de troncos de árvores e rochas. Os representantes mais comuns das briófitas são os musgos, as hepáticas e os antóceros. As briófitas são avasculares, também não possuem sementes, flores ou frutos. Essas plantas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, caule ou folhas verdadeiros. Observem a imagem, nós temos um musgo, que é um representante do grupo das briófitas, e nós temos a estrutura de um musgo. Então, nós temos a cápsula, estrutura em que ocorre a produção de esporos. É uma estrutura temporária nas briófitas relacionada à reprodução. Nós temos a filoide, estrutura laminar semelhante a uma folha, que contém clorofila e realiza a fotossíntese. Cauloide, haste principal que prende os filoides, e a rizoide, estrutura filamentosa semelhante à raiz, que fixa a planta ao substrato. Pteridófitas. As pteridófitas possuem tecidos condutores de seiva, raiz, caule e folhas verdadeiros. Por isso, são consideradas plantas mais complexas que as briófitas. São plantas vasculares. A maioria das espécies de pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. Não apresentam flores, frutos ou sementes. Os exemplos mais comuns das pteridófitas são as samambaias, as avencas, os licopódios e as cavalinhas. O caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo e horizontal, o chamado rizoma. As folhas desse grupo vegetal dividem-se em folíolos. Na época da reprodução, pequenos pontos escuros, chamados soros, surgem na superfície inferior dos folíolos. Nos soros são produzidos os esporos, estruturas reprodutivas. Observem a imagem A, nós temos exemplos de pteridófitas, é um licopódio, e na imagem B nós temos a imagem da cavalinha. Observem também as estruturas de uma samambaia. Então, nós temos o folíolo, a folha, o soro, o rizoma, a raiz. Essa é a imagem de uma planta adulta. Vamos prestar atenção na explicação. Todas as plantas terrestres possuem estruturas e estratégias para evitarem que percam água desnecessariamente. A cutícula, por exemplo, reduz a evaporação da água, principalmente pelas folhas. São plantas também avasculares e vasculares. Temos a difusão. Todas essas características fazem parte das plantas. Nesse caso, nós vamos falar principalmente das briófitas. As briófitas são representadas pelos musgos, as hepáticas. Então, hepáticas, elas receberam esse nome porque as suas folhas lembram a imagem de um fígado. Então, hepático lembra fígado, por isso esse nome. E os antóceros. O grupo das briófitas é o mais primitivo. São plantas de pequeno porte, geralmente com alguns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. Então, essas plantas, por elas serem avasculares, ou seja, não possuem um tecido condutor de seiva, essas plantas não conseguem atingir mais do que alguns centímetros de altura. Então, nesse caso, a célula realiza esse trabalho de célula a célula, chamado difusão. Os sais minerais e a água passam através da difusão. Porém, esse processo ele só é viável em plantas de pequeno porte, como as briófitas. Esse grupo ele é avascular, não possui tecidos condutores. Outros grupos, como as pteridófitas, angiospermas e gimnospermas, o transporte da seiva é realizado através de tecidos condutores, pois esses grupos apresentam plantas de médio e grande porte. As briófitas e pteridófitas ainda são dependentes da água para a reprodução, enquanto as gimnospermas e angiospermas possuem estruturas reprodutivas que as tornam independentes da água. Os representantes mais comuns das briófitas
São os musgos, as hepáticas e os antóceros. As pteridófitas são vasculares, ou seja, elas possuem tecidos condutores de seiva. A maioria é terrestre, não apresentam flores, frutos ou sementes. Seus representantes são as samambaias, avencas, licopódios e cavalinhas. Ao longo da história evolutiva da Terra, as pteridófitas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema de vasos condutores de nutrientes. Isso possibilitou o transporte mais rápido de água pelo corpo vegetal e favoreceu o surgimento de plantas de porte elevado. Página 112. Gimnospermas. As gimnospermas vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperado. No Brasil, ocorrem naturalmente em locais com altitudes elevadas, nas regiões sul e sudeste. Há apenas 2 espécies de gimnospermas nativas brasileiras, a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, e o pinheiro bravo, Podocarpus lamberti. A sequoia, gimnosperma nativa da América do Norte, chega a atingir mais de 100 metros de altura. As gimnospermas, assim como as pteridófitas, são plantas vasculares, com raiz, caule e folhas verdadeiros. Algumas espécies apresentam folhas em forma de agulha, o que diminui a perda de água por evaporação. E em locais com inverno rigoroso, reduz o acúmulo de neve sobre a superfície foliar, evitando o congelamento. A denominação gimnosperma vem do grego gimno, nu, e esperma, semente. As plantas desse grupo apresentam sementes nuas, pois não há produção de frutos. Essas sementes abrigam, protegem e nutrem o embrião, garantindo assim o seu desenvolvimento até o surgimento das primeiras folhas. Observem a imagem A, nós temos um exemplo de gimnosperma, é um pinheiro da espécie Pinus canariensis. E na imagem B, nós temos uma araucária com o nome Araucária angustifolia. Vamos prestar atenção na explicação. As gimnospermas compreendem um grupo de plantas que se caracteriza pela presença de vasos condutores, que são o xilema e o floema, e sementes. Algumas espécies são importantes fontes de madeira e material para a fabricação de papel. Uma das características mais marcantes desse grupo de plantas é a ausência de uma proteção de semente, ou seja, elas não possuem frutos. A reprodução é muito lenta nesse grupo. Até em um ano pode-se passar desde o momento da polinização até o instante em que ocorre a fecundação. Página 113. Angiospermas. As angiospermas são plantas mais comuns e abundantes, podendo ser encontradas em vários tipos de habitats, como regiões aquáticas ou de clima desértico. Quanto ao porte, podem ser herbáceas, arbustivas ou arbóreas. São exemplos de angiospermas os ipês, as margaridas e as goiabeiras. Assim como as pteridófitas e as gimnospermas, as angiospermas são plantas vasculares. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas, cujas sementes são nuas, as angiospermas possuem sementes protegidas pelo fruto. O desenvolvimento de estruturas da flor das angiospermas dá origem ao fruto. Então, observem aí as 2 imagens. A imagem A, nós temos um aguapé, é o exemplo de uma angiosperma. É uma angiosperma aquática. E na imagem B, o ipê roxo, uma angiosperma arbórea. Vamos prestar atenção na explicação. Então, as angiospermas, atualmente, são conhecidas cerca de 350 mil espécies de plantas. Desse total, mais de 250 mil são angiospermas. Esse grupo é o mais variado entre o reino Plantae. São vasculares, possuem os seus tecidos condutores para o transporte da seiva. Por isso, atingem grandes alturas. Possuem sementes protegidas pelo fruto. Suas flores podem ser vistosas tanto pelo colorido quanto pela sua forma. Produzem o néctar, que serve de alimento para as abelhas e outros animais. Os frutos protegem as sementes e auxiliam na dispersão
na natureza. Então, os animais, eles vão se alimentar desses frutos e as sementes acabam sendo depositadas no solo através das fezes desses animais. Então, longe da planta mãe, essas plantas vão florescer, devido ao quê? A dispersão das sementes. Façam os exercícios de olho no tema da página 113. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.